Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de JavaScript aqui no canal. Só que hoje o JavaScript vai ser no back-end, utilizando Node, Express e TypeScript junto. A gente tem uma postagem aqui no blog Vida Full Stack, onde a gente fala todo o passo de configuração, de instalação, de código, etc, né? E agora vai ser o vídeo para poder te ajudar ir mais para frente com isso. Então o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai fazer aqui os passos de configuração. Mas antes de a gente fazer esse passo de configuração, já peço para você se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho e compartilhar com os amigos, que é um conteúdo muito legal e aí que tá para ajudar toda a galera. Então bora lá. O que a gente vai ter que fazer aqui nesse primeiro momento? Instalar primeiro as dependências, né? Vamos vir aqui no git init, dar um git init, depois um npm init. Então eu vou copiar aqui o código, vou lá pro VS Code. E aqui eu vou colar aqui no VS Code. Se você perceber, aqui eu tenho algumas coisinhas, né? Para a gente instalar o Express e para a gente instalar as dependências. Mas a gente já vai passar por isso daqui, eu só deixei anotado para ficar mais fácil. Agora a gente vai ter que dar um npm init para iniciar o nosso npm aqui. Eu vou colar aqui também. Ele vai perguntar algumas coisinhas. Aqui ele está pedindo o nome, né? Eu vou deixar Node.js-ts. Só que ele fala que, desculpa, como se fala, tem alguns caracteres que ele não gosta, deixar só Node.js só. E aí a versão eu vou deixar 1.0, sem descrição, sem nada. Só pra gente criar aqui nosso git init, né? Deixa ele salvar, não clear aqui. Então beleza, primeiro passo ele criou aqui nosso package.json, criou também o init aqui do git. Agora a gente precisa instalar essas dependências daqui. Então essas dependências já tenho anotado aqui. Primeiro eu vou instalar o Express. E depois eu vou instalar essas dependências aqui, que eu já vou explicar o que são elas. Enquanto roda aqui, eu vou explicando, é mais fácil. Então, primeiro a gente instalou o Express para a gente utilizar aqui no Node, né? E depois a gente salvou em modo de desenvolvimento os tipos do Express e os tipos do Node, que a gente vai utilizar com TypeScript. E aí a gente instalou o TS Node mais o NodeMoon. Então, essas configurações aqui de instalação de dependências, beleza, a gente está instalando aqui. Eu tinha deixado tudo numa linha só para ficar mais fácil para eu poder instalar. E aí, depois aqui tem toda a explicação que você precisa. Agora, a gente pode ir mais a fundo aqui na instalação, né? Aqui nos scripts, vamos copiar esse script daqui para a gente colocar no nosso packager.json, para quando a gente rodar npm run start 2.dev, ele vai rodar o NodeMoon ou dar um build no nosso TypeScript para gerar o nosso projeto com TypeScript, converter de TypeScript para JavaScript. E agora eu vou vir aqui no meu packager.json, aqui nos meus scripts e vou trocar. Dar um command J aqui, colocar um vírgula aqui, um vírgula aqui, e vou tirar esses comentários aqui porque ele não vai rolar, né? Tirando. Quando a gente rodar os comandos do script, ele vai buildar aqui, vai fazer o que tem que fazer para a gente. Mas agora ele não vai funcionar. Vamos manter a calma, porque a gente ainda tem que instalar algumas coisinhas. Agora, o próximo ponto, vamos criar um arquivo chamado gitignore.gitignore para deixar o nosso Node Modules ali sem subir para os lugares que a gente precisa. .gitignore. E aí eu vou salvar aqui o nosso Node Modules. O nosso Node Modules agora não vai ir no nosso commit, porque a gente não precisa dele no commit. E depois a gente tem que criar o nosso tsconfig.json com essas informações aqui. Então eu vou vir aqui na minha raiz tsconfig.json. E aí eu vou colar aqui ele. Colando, ele vai falar, olha, na hora que você compilar, esses daqui são as opções que eu quero. O target daqui uma script 5, os módulos common.js, lib daqui uma script 6, entre outras coisinhas, né? O dir que ele vai buildar, que é para o build, que ele vai criar ali o nosso JavaScript quando a gente buildar, e o root dir src da pasta que a gente vai criar, fora outras coisinhas aqui, tá bom? Se você tiver interesse, dá uma olhada nessas configurações aqui, ou passa o mouse que ela vai reportando erro, vai falar algumas coisinhas bem interessantes aqui pra gente. E aí,
Depois que a gente fez isso daqui, a gente tem que criar também um arquivo chamado nodemoon.json. O porquê dele? Quando a gente roda o nodemoon, ele pega o arquivo JavaScript. Mas no caso, ele tem que pegar o arquivo TypeScript. Ele vai... Deixa eu criar aqui o arquivo, é mais fácil, eu já explico para você. Nodemoon.json. Aqui, ó. Nodemoon.json. E agora eu vou colar aqui. Então ele vai ficar lendo a pasta src que a gente vai criar. Ele vai ver o arquivo .ts ou o arquivo JavaScript. Ele vai ignorar aqui alguns arquivos, aqui você não precisa, mas vamos deixar caso você queira ignorar alguma coisa. E ele vai executar o nosso ts node dentro de .src index.ts. Então a gente precisa ter nossa pasta src e o nosso index.ts. Eu vou criar aqui uma pasta chamada src e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado index.ts. Deixa eu salvar aqui nosso arquivo. Esse daqui eu vou fechar, que a gente não precisa mais. E vou fechar esses daqui. Deixa só nosso index.ts. E aí, voltando aqui no blog, vamos ver se tem mais alguma coisa. Agora, a gente tem aqui a instalação do nosso como se fala, do nosso TypeScript, para ver como que ele vai rodar, né? Isso aqui tudo a gente vai criar na mão para poder ir te explicando. O primeiro de tudo que a gente tem que criar aqui é o import express from express. Express. Então eu tô puxando o express aqui pra gente. Depois eu criar um export class, export, né? Tá errado. App. E aqui dentro do app, a gente está criando aqui o nosso arquivo principal, onde ele vai criar toda a parte de roteamento, middlers, etc. aqui do Node. E aí, aqui, eu vou já criar o meu constructor. E aqui dentro do constructor a gente vai colocar algumas coisas. Então, por enquanto, essa daqui é a base do que a gente tem. E agora eu vou criar um método público chamado server. E aqui eu vou dar 2 pontos nele. Vou falar que ele é express.application. E aqui no ponto application ele vai falar, putz, você não está, como se fala, server não tem nenhum inicializador, não está definitivamente atributo no construtor. Então a gente tem que chamar ele no construtor, né? Então meu dis.server é igual express. Então aqui eu já estou chamando meu express. Ele já está instanciando, eu crio um método público tipo ele, né? E depois que eu tipei ele, o meu server vai ser inicializado com express aqui a partir do meu construtor. E agora eu vou criar um arquivo chamado app.ts. Aí você vai falar, Denner, o que você fez aí, né? Eu vou pegar aqui esse conteúdo que está no index, que eu coloquei errado, eu tenho que colocar aqui no meu app.ts. O nosso index é onde ele vai chamar o nosso servidor e vai inicializar. Eu que criei o arquivo, só que eu coloquei o código errado. Era para estar no app.ts, mas o index.ts a gente vai utilizar para fazer isso daqui, ó. Eu vou dar um import app de /app. E aqui eu vou dar um new app.server.listen. E aqui dentro do meu listen eu vou colocar ele na porta 3000. Fazendo isso, o que eu fiz, né? Eu instanciei aqui no meu arquivo app.ts, que ele estava no index.ts, então eu só mudei de lugar. E eu falei, olha, quando você inicializar, você vai importar o express dentro de uma classe app. E nessa classe app teremos um public server, que está sendo tipado com application. E eu vou inicializar o meu server express aqui. Então, isso daqui está fazendo com que a gente consiga dar os próximos passos para a gente poder fazer ali o nosso servidor funcionar. E aqui no meu index.ts eu só preciso fazer com que a porta seja ativa para a gente poder localizar essa porta e a gente poder rodar essa porta no localhost 3000. Então eu dei um import de app e aqui eu dei um app.server.listening. Então eu estou rodando aqui. E se eu dar um Ctrl J aqui e dar um npm run, a gente vem aqui no nosso packager.json, qual que é o script? Start:2.dev. E colar, vamos ver se ele vai funcionar. Ó, o nodemoon está rodando, então o nosso servidor está rodando. A gente só não tem rota para poder testar. Mas o nosso servidor está rodando na porta 3000. E eu vou baixar aqui. Eu vou fechar aqui o nosso packager.json, porque a gente já deixou o servidor rodando. E vou voltar aqui para o meu app.ts. E agora aqui no meu app.ts, eu vou criar um método private e chamado
Eu acho que está escrito certo. E aí eu vou criar aqui a função dele e vou falar this.server.useExpress.json. Então, meu middleware ele vai falar, olha, o seu Node vai ter um JSON aqui para a gente poder utilizar, né? Ele vai utilizar o nosso servidor passando os parâmetros JSON aqui. Então, a gente vai criar um servidor passando os dados JSON ali para ele, né? Os objetos JSON. Então, um servidor REST que a gente vai fazer aqui. Só que aqui, se eu salvar, dar um comando de J, vamos ver se vai rodar. Ele, por enquanto, está rodando. Só que aqui tem um pequeno problema. É JSON, só que aqui a gente tem uma função aqui nele. E agora a gente vai criar as nossas rotas, né? A parte de função de rotas. Router. E aqui dentro de router, eu vou dar um this.server.route. E aqui eu vou chamar o meu router. Só que aqui o meu router não existe, né? A gente vai criar o nosso arquivo de rotas. E aí, quando a gente criar nosso arquivo de rotas, a gente vai passar para o nosso router aqui dentro. E aí, para isso acontecer, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado router.ts. E aqui dentro dele eu vou dar um import router from express. E aqui ele está nos retornando um erro, né? Não é declarado valor nunca lido. Tá. Então aqui é R maiúscula. Aí sim vai funcionar. Agora a gente vai criar uma const chamado router. Vamos tipar router nele igual a router. Então por que eu estou tipando aqui, né? E é maiúsculo aqui. Então por que eu estou tipando aqui, né? Eu estou tipando porque o nosso router, a nossa variável router, vai ser tipado de router, chamando router. Então, tudo que tiver dentro de router, eu vou ter mais facilidade para poder utilizar aqui nos meus métodos, né? E aí eu vou dar um export router. Então, eu estou exportando o meu router. Agora, eu posso vir aqui no meu app.ts, dar um import router. Opa, foi errado. Router from _router. Aqui deixa eu só ver, porque ele está dando um erro, né? This router sobrecarga corresponde a essa chamada. Deixa eu só ver o que a gente fez de errado. Eu estou chamando router from express const router e estou exportando router. Talvez tenha alguma coisa de errado aqui que a gente não viu. E aqui eu já achei que a gente está utilizando de errado, né? Router, server.router, server.use, porque ele não deixa de ser ali como, entre aspas, não que seja, como se fosse um middleware, né? Então eu tenho que usar algo para ele poder instanciar aqui para a gente. Então eu vou dar um this.router, router aqui. Então sempre quando o nosso app inicializar, ele vai setar tudo isso daqui para a gente. E aí, por enquanto aqui tá ok. Agora eu posso fazer isso daqui, ó. Router.get. Aqui eu vou chamar o método get com barra. E aqui eu vou falar que é rec res. Aí você vai falar, Denner, tá dando ruim aqui. A gente já vai arrumar. Se eu dar 2 cliques aqui, ele não vai fazer nada, né? Então eu vou colocar 2 pontos. Então minha requisição, ela vai ser de request, isso mesmo. E aqui, response. E eles são ambos do TypeScript do Express, né? Então deixa eu só deixar com letra minúscula aqui. Eu vou dar 2 pontos. Se você ver, ele vai adicionar request de importação do existente do Express. E aí eu vou dar 2 cliques aqui também e vou adicionar. E aqui eu vou dar um res.json. E aqui eu vou falar, olha, message deu bom e vou salvar. Salvando ele aqui, agora quando a gente acessar essa rota, ele tem que funcionar. Vamos fazer o teste? Acessando meu localhost 3000, opa, a gente já está funcionando aqui, nosso servidor. Então ainda tem algumas coisinhas para a gente fazer para melhorar ali nosso código. Voltando aqui, eu acho muito feio a gente ficar criando isso daqui dentro da rota, né? Eu prefiro passar um componente, como que eu posso dizer? Um controller aqui que fica muito mais fácil para a gente. Vamos ver como que a gente pode fazer isso daí? Dentro de SC eu vou criar uma nova pasta chamada controllers. E aqui dentro eu vou chamar o arquivo de first.controller.ts. E aqui nosso primeiro controller, ele vai ser um class first
controller. E aí, eu vou passar todos aqueles métodos daqui que a gente estava utilizando lá para dentro. Dentro dele eu vou criar um método public. Dentro desse método public eu vou chamar de home. Essa home vai receber algumas coisinhas. Primeiro, vai receber nosso request response, que eu vou tirar daqui. Então, eles passaram para cá. Se eu der 2 cliques, eu vou importar request e também vou importar o response. E agora, o nosso first controller, eu vou dar um export const first controller, minúsculo mesmo, é igual a new first controller. Então, eu estou exportando daqui de dentro. Eu tenho que só capturar isso daqui lá fora. Eu não posso deixar com o mesmo nome, porque senão ele pode dar ruim. Ele vai falar, olha, tem coisas com o mesmo nome aqui. Então, eu sempre gosto de deixar minúsculo e chamar como minúsculo lá. Aqui, eu vou colocar o first controller.home. Ele não vai tá, como se fala, mostrando aqui porque a gente precisa importar ele. Só der 2 cliques e clicar aqui, olha o poder do TypeScript, né? E aí eu vou colocar aqui controller. E ele vai falar, putz, Denner, tá dando alguma coisa de errado, né? Vamos ver o que pode ser aqui. .home. Beleza, vamos ver se vai funcionar, né? Se funcionar, vamos ver se deu pau e continua dando bom lá no nosso servidor. Então, deu firstcontroller.home. O que eu fiz aqui? Eu tô instanciando a nossa classe, né? Dando new da nossa classe e chamando o nosso método home aqui. E aí eu consigo pegar as requests, responses, tudo de acordo com o que o Express fala, só que passando para o TypeScript. Aqui eu vou chamar de routers e vou salvar. Aparentemente está tudo certo aqui. Talvez tenha alguma coisa para a gente fazer. A gente pode dar uma olhada lá no nosso blog do Vida Full Stack. Vamos dar uma olhada se tem mais alguma coisa? E vamos ver desde aqui de cima, né? A gente instalou o Git Init, o npm init, Express, as dependências de desenvolvimento. A gente fez aqui o script do nosso packager.json, adicionamos git ignore, passamos o nosso testconfig. Agora, eu acho que não. Eu acho que tá tudo certinho. Tem até umas melhorias aqui para fazer no blog que eu já vou fazer já. Para ficar melhor, para a gente abstrair esse first controller new aqui do nosso rota controller, a gente colocar lá dentro direto de onde que a gente está fazendo mesmo. Já vou arrumar aqui no blog. E aí, a gente tem também nosso home, request response, JSON, hello world. Vamos colocar hello world, né? Vamos deixar assim, para ficar bonitão igual do nosso blog. Então, isso daqui também vai vir assim. E aí, deixa eu ver aqui se está vindo. Vamos atualizar. Opa, ele tá rebutando lá. Será que aconteceu alguma coisa? Não, ele só estava reinicializando lá o nosso NodeMoon. Então, beleza, né? Aqui a estrutura tem que ficar assim, que nem a gente fez. Aqui a gente tem que até arrumar lá o nosso arquivo, que é first controller, não first.controller. Vamos ver aqui. Vamos renomear. Opa, renomear, quase deletei. First controller. Agora ele vai dar pau, né, nos lugares. Ele vai perguntar sempre atualizar os imports automaticamente. Vou deixar sempre atualizar automaticamente. Então ele já atualizou para mim aqui o caminho. Eu tirei aqui, ó, request response que a gente não está utilizando nos routers.ts. E aí eu acho que tá ok, né, meu? Eu acho que tá da hora aqui pra gente. Deixa eu só validar os outros códigos. Beleza, beleza. Vamos só verificar aqui no blog. E aí ele tem que dar o response hello world. Dando o response hello world. Beleza. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tá no GitHub o código. A gente vai, como se fala, fazer mais coisas futuramente, mas já deixa o like aí, já compartilha com os amigos. Espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula muito válida, muito procurada aí na internet, que eu já tô tentando resolver aí para ajudar a galera que está iniciando aí no Node e com TypeScript. Então, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!